tirou um tempo de viagem no ano passado, um tempo de descanso, em outubro. E quando a gente estava viajando, um dos passeios que a gente foi fazer foi um passeio de buggy, né? E o passeio de buggy, ele é muito emocionante. E quando você vai fazer o passeio de buggy, um bugueiro raiz, ele vai te perguntar a primeira coisa, antes de você entrar no buggy, ele vai virar para você e vai falar assim, com emoção ou sem emoção? E claro, o que eu falei? Com emoção. Cadê a Calena? Cadê a Calena? Aqui é a Calena. E eu falei, com emoção, eu quero um passeio com emoção e tudo mais. Gente. E vai eu gravar meus stories. Eu já não sou de gravar stories, mas eu falei assim, não, eu vou gravar, estou em viagem. E estou lá no bug, com emoção, uhul. Falei assim, hoje é dia de quê? Hoje é dia de bug, não sei lá mais o quê. Pá, uma folhada na minha cara, que eu quase caí do bug em pé. Eu falei assim, gente, eu não estou acreditando nisso, não. Então, assim, Deus tem falado fortemente, né, no meu coração a respeito da gente viver uma vida com emoção, amém? E tem uma pessoa que ela viveu uma vida com bastante emoção. Então, quando vem essa palavra emoção na minha cabeça, Deus, no início, eu tenho aprendido muito com essa pessoa. E essa pessoa que ela viveu uma vida com bastante emoção, com bastante desafio, foi Abraão. Por ela viver, por ele ter vivido uma vida com emoção, uma vida dele topar os desafios, ele falar assim, Deus, eu não quero uma vida de qualquer jeito, eu quero uma vida o quê? Com emoção, até hoje ele é lembrado. Até hoje tem a nação, a descendência de Abraão. Amém? Então eu queria falar um pouquinho com vocês, para a gente aprender um pouco sobre Abraão. Abraão, ele recebeu uma palavra do Senhor, né, que está lá em Gênesis 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu celular, o que você quiser. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Lá em Gênesis 12 fala assim, versículo 1. O Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele fez essa promessa o quê? Para Abraão. Ele falou assim, sai da tua... Coloca no versículo 1 para mim, por favor, Lucas ou Gabriel. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, pensa, Deus virá para você, pedir para você deixar tudo. Fala assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, dos seus familiares, da casa do seu pai. Pensa Deus pedir para você deixar a casa do seu pai. Gente, eu casei recentemente. Gente, minha mãe está aqui, graças a Deus pela vida dela. Hoje eu dou glória a Deus cada vez mais. Gente, tanto que é bom casa de pai e de mãe. Gente, aproveitem enquanto vocês estão na casa de pai e de mãe. Aproveitem, porque depois a roupa não vai sozinha para o guarda-roupa. A comida não fica pronta instantaneamente. Se eu não fizer comida, ninguém lá em casa vai comer. Então, assim... Tô brincando, Jefferson também faz, ele faz na sexta-feira, tipo assim, de 7 dias na semana, mas glória a Deus pela sexta. Então, assim, gente, pensa, você deixar tudo e ir para o novo, ir para o desconhecido. E algo que me chama muita atenção, que foi até algo que as meninas compartilharam na live sobre o hábito de jejum, leitura e oração, é da gente pegar aquele versículo e a gente destrinchar aquele versículo. A gente ruminar, o que é isso? A gente meditar e ver tudo aquilo que Deus quer falar com a gente. Porque a Bíblia, gente, ela é cheia de histórias que é para o quê? Ah, só está aqui para me ler de passagem? Não. É para nos ensinar e para que haja uma mudança na nossa vida. Então, Abraão, a primeira coisa que eu observo com Abraão, que fala no versículo, no Gênesis 12, que ele fala assim, sai da tua terra. O que significa isso? O que Deus estava querendo falar com Abraão a respeito disso? Deixa a sua zona de
conforto, a sua zona o quê? De segurança, porque a terra dele era onde o quê? Provia para Abraão. É onde Abraão tirava o quê? O sustento dele, onde Abraão tinha o quê? Os bens dele, onde ele confiava ali. Deus falou para ele o quê? Deixa a sua terra. E depois Deus continua falando, deixa o quê? A tua parentela. O que ele está falando? Deixa o quê? Os relacionamentos. Deixa o quê? O que te liga. E agora eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês. A primeira coisa que eu vejo que Deus estava falando aqui é a respeito da gente deixar o nosso passado. Se a gente quiser viver um 2021 com emoção todos os dias, a gente tem que deixar o nosso passado. Seja o passado bom e seja o passado ruim. Como assim, Débora? Eu vou deixar o passado bom para trás? Foi tão bom, foi tão top. Mas às vezes a gente fica preso até o passado bom e isso nos prejudica. Por quê, Débora? Eu lembro uma vez, eu tive umas experiências muito top com Deus. E passou um tempo, eu tinha assim, esfriado um pouquinho de oração, de jejum e tudo mais. E eu comecei a orar novamente, comecei naquela pegada novamente. E eu orava e falava assim, Deus, me dá aquelas experiências novamente. Foi um momento tão top que a gente viveu, foi algo assim tão que o Senhor falou tanto comigo. Me dá essas experiências novamente. E eu orando vários dias. Sabe quando você fica lá orando, pedindo para Deus, Deus, me dá experiência nova, me dá experiência nova. Não, me dá experiências novamente que eu pedia. E eu lembro que o Espírito Santo virou para mim, já tinha alguns dias que eu estava orando, ele falou assim, eu não quero que você tenha as mesmas experiências. Eu quero derramar algo novo na sua vida, que foi até a música que a gente cantou hoje. Então Deus falou fortemente, eu quero derramar algo novo, eu não quero que você fique presa a passado bom, eu tenho algo novo para derramar para você. Era igual quando o povo estava no deserto, que Deus mandava o quê? O maná todos os dias. E ele falava para quê? Para não reter, não guardar. Por quê? Porque cada dia ele queria o quê? Despejar algo novo. E é isso na nossa vida com emoção. Para a gente viver uma caminhada cristã com emoção, a gente tem que estar disposta ao quê? A receber o novo de Deus todos os dias. As misericórdias do Senhor, Ele se renova a cada manhã. Eu não posso ficar presa, eu tive tal experiência, quando eu vivi isso na juventude, quando eu vivi isso na minha vida espiritual, nossa, quando eu vivi isso no meu serviço, nossa, quando eu vivi isso, não, meu querido. Vida que segue, 2021 está aqui já. O que você vai falar sobre 2021? Ou você vai ficar só contando experiência sua de 1000 bolinhas? Não. O que você tem para falar de ontem? Qual a experiência que você viveu com Deus ontem? Qual a experiência que você viveu com Deus essa semana? Então, a primeira coisa que eu vejo é a gente deixar o quê? O passado bom para trás. E outra coisa também é a gente deixar o passado o quê? Ruim. Porque muitas vezes também já tem aquele outro lado. A gente fica aqui presa, a gente fica aquela coisa assim, nossa, mas eu sofri tanto com a igreja me magoou demais, eu não consigo me abrir novamente, eu não consigo, não vai, não sei mais o quê, eu não consigo porque a igreja me magoou, o Micaia falou mal de mim, juntou com a Marcela, piorou mais ainda. Então, assim, você vai ficar preso a esse passado ruim, você vai ficar preso naquilo que te machucou, cura, liberta disso e segue. Não fique presa ao seu passado, tanto bom quanto ruim. Então, no versículo, ele fala assim, deixa a tua casa, a tua terra, deixa a tua parentela. Deixa o quê? O lugar seu, o que eu falei para vocês? De conforto. Porque muitas vezes a gente se apega no lugar de conforto. É bom um lugar que a gente já está acostumado, a gente sabe como as coisas vão funcionar, a gente sabe o que jeito vai bater o ritmo. Isso é tranquilo. E uma das coisas, quando não estava aqui na palavra, e quando eu estava orando, o louvor, e Deus foi ministrando no meu coração, e eu falava assim, a respeito de deixar a zona de conforto. Quem me conhece de perto, minha mãe pode falar muito bem isso, Jefferson, minha irmã. Gente, eu sou muito tímida. Para mim falar assim em público, eu estou literalmente saindo da minha zona de conforto. Porque quem sabe, gente, minha mãe viu antes de eu entrar aqui, eu estava assim, mãe, eu não vou conseguir. Mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela, você vai. Porque minha mãe não é aquela que passa a mão na cabeça, não. Ela te empurra, assim. Tipo assim, você vai e pronto, acabou. E aí, vida que segue. Então, assim, a hora que eu estava pensando nessa parte de sair da zona de conforto, o Espírito Santo foi falando comigo a respeito disso.
Hoje é um dia de você sair da sua zona de conforto. Porque se fosse por mim, Débora, se fosse por mim, pelo que eu tenho, o que eu possuo, ou algum conhecimento ou algo assim, eu não estaria aqui. Então, eu sei que é Cristo na minha vida. Eu lembro que quando a Maria Jefferson foi pegar a juventude e liderar a juventude, e a gente liderava uma célula de 10, 15 pessoas, então até aí estava tudo bem. Quando chegou a missão da gente liderar a juventude, gente, eu entrei em crise lá em casa. Falei assim, meu Deus, como que eu vou liderar uma juventude? Eu nem tenho curso de teologia, eu nem sou teólogo, o que eu vou falar? Meu pai do céu falava assim, não, amor, não pega isso não, pelo amor de Deus, isso não é de Deus não, vou morar mais. Pelo amor de Deus, Jefferson. Não, amor, eu estou sentindo. Eu, não, você está sentindo errado, é a carne falando. Disse, mas o que ele, não, amor, vamos orar. Eu falei assim, Jesus. E eu vejo hoje o que foi esse passo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente se permite viver a vontade de Deus, o tanto que Deus faz e tanto que Deus opera. Então, a primeira coisa que eu quero deixar nessa noite para você é, deixe o passado para trás. Tanto o passado bom, quanto o passado ruim. Saia da sua zona de conforto. O que é aquilo que Deus tem te chamado para você dar um passo de ousadia? O que é aquilo que Deus tem te chamado para você dar um passo de fé e você não tem dado? Então, assim, deixe o passado para trás. E no versículo continua, fala o quê? Deixa a tua parentela. Deixa o quê? Deixa os relacionamentos. Para você viver um 2021 com emoção, tem relacionamentos que você teve em 2020 que eles não vão vir para 2021. Teve amizades que você teve em 2020 que elas não devem vir para 2021. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, eu até comento com as meninas que estão perto de mim, eu falo assim, sempre ore pelas pessoas que estão perto de você. Sempre ore. Uma oração que eu aprendi, eu sempre faço, eu falo assim, Deus, quem for do Senhor, que o Senhor aproxime de mim. Quem não for, que o Senhor afaste. Não que eu não vou amar a vida daquela pessoa, vou amar, mas ela não vai fazer parte do meu íntimo. Porque, gente, a gente acha que só pecado que nos afasta de Deus, mas não é. O pecado ainda é mais tranquilo, porque o pecado o quê? A gente sabe, a gente percebe. E as amizades? Você está caindo lá no buraco, a amizade está indo junto. Você, ai, é minha amiga, é bênção do Senhor na minha vida. Gente, cuidado com as amizades. Cuidado quem os relacionamentos que você tem trago de 2020 para 2021, que não é propósito, que não é vontade do Senhor. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa oração, eu falei assim, Deus, quem for do Senhor, que o Senhor aproxime. Quem não for, o Senhor afaste. E tinha um amigo meu, a gente era muito amigo, tipo assim, amigo de infância. Da gente compartilhar muita coisa, da gente compartilhar segredos, conselhos, sonhos e tudo mais. E eu fiz essa oração. Gente, passou dias, a nossa amizade virou o quê? Deu uma reviravolta. Eu ficava sabendo os treinos dele, eu falava assim, não é possível que a pessoa está... Eu não posso soltar o nome dele. Não é possível que a pessoa está fazendo isso. Não estou acreditando que a pessoa está falando isso de mim. E eu lembro que eu entrava no meu quarto, eu chorava. Porque sabe quando você ama uma pessoa, ama um amigo e você descobre essas coisas, e você entra naquele pane seu, e eu chorava, eu falava assim, Deus, por que fulano está falando isso tudo de mim? Eu sempre fui amiga dele, eu sempre fui fiel à nossa amizade e tudo mais. E o Espírito Santo me lembrou. Ele falou assim, lembra aquela oração que você fez? Eu falei assim, verdade. Então vai com Deus em nome de Jesus. Mas é realmente isso, gente. A primeira coisa que a gente deve aprender com Abraão, para a gente ter uma vida com emoção, é a gente deixar o nosso passado para trás. Continuando o versículo, ele fala assim, Gênesis 1, 12, versículo 1. Ele fala assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele não falou em nenhum momento para Abraão assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai lá para os Estados Unidos. Não, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai lá para Porto Seguro. Não, vai lá para a Bahia. Não, Deus não falou. Deus, em nenhum momento, ele não falou para Abraão. Mas qual foi a atitude de Abraão? Ele o quê? Ele obedeceu. Repete comigo. Obedeceu. O segundo ponto que eu vejo que dá para a gente aprender
e absorver com Abraão é o quê? Obediência. E hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre o quê? Sobre obediência. Porque todo mundo sabe, todo mundo tem uma opinião, todo mundo é dono do seu próprio nariz, não precisa obedecer ninguém. E Deus, ele é um Deus de princípios, ele não quebra princípios por conta de mim, por conta de você. E a obediência, ela vem o quê? Não é algo aleatório, ela vem o quê? Da palavra. Então, Deus espera de nós o quê? Uma obediência. Mas existe uma diferença de uma obediência total e uma obediência parcial. Fala comigo. Total, parcial. Total, parcial. O rei Saul, o que Deus falou para ele? Falou assim, deixa tudo. Não é para você levar o quê? Nada. O que ele fez? Não, igual a gente faz, nosso jeitinho. Deus está falando, deixa esse relacionamento. Você fala assim, não, Deus, mas a gente pode dar um jeitinho assim, né? A gente pode converter, a gente pode fazer dessa forma, a gente pode fazer desse modelo. Não, vamos dar um jeito. E Deus está falando para você o quê? Deixa. E você fala assim, não, Deus, vai ser mais uma vida para o Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus está falando o que para você? Deixa. E Deus, o que ele fala com a gente? O que ele falou para Saul? Deixa tudo. O que Saul fez? Falou assim, não, vamos levar uns animais para sacrifício para o Senhor. Né? Eu vou relevar esse relacionamento aqui, mas é glória e honra de Deus. Que Deus aprovou essa atitude de Saul? Não. Por quê? Deus, ele não queria sacrifícios. Ele queria o quê? Uma obediência total. Não uma obediência o quê? Parcial. Uma obediência parcial, uma obediência pela metade, ela é o quê? Desobediência. Então, o que Deus exige da gente é o quê? Uma obediência total. Que a gente confie, que a gente entrega, que a gente obedeça a Ele o quê? Totalmente. Ele não quer que a gente tenha uma vida cristã, uma caminhada cristã, uma vida com Deus com emoção pela metade. Nosso Deus, ele não é um Deus pela metade, ele faz meia boca, ele faz mais ou menos. Não, o nosso Deus, ele é um Deus o quê? Inteiro, completo. E da mesma forma é o que ele deseja fazer na nossa vida. Então, o segundo passo que eu vejo com Abraão, que ele o quê? Obedeceu. E de forma o quê? Total. Ele deixou, saiu da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, o quê? Obedeceu e foi. Da mesma forma é a gente, com as nossas atitudes e com as nossas ações. A gente o quê? Deve obedecer a Deus, Deus dos mínimos até os grandes pedidos que Deus faz para a gente. Não é só grandes coisas, mas tem aquelas pequenas coisas que você acha que é besteira. Deus está observando se você está tendo obediência com Ele ou não. Sabe aquela coisa que você fala assim, não, vou inventar uma mentirinha aqui para o meu líder, mas é assim, Deus, você sabe, eu estou cansada, né? Tipo assim, o Senhor me entende, eu trabalhei demais. Não, meu líder, não vai dar. Gente, Deus, Ele observa Deus dessas pequenas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, até as grandes atitudes. Então, o que a gente pode observar com Abraão? Que ele foi o quê? Obediente. Todo homem de Deus, todo profeta de Deus, toda pessoa que se menciona aqui na Bíblia, ela o quê? Ela viveu uma vida com emoção. Mas todas as pessoas que viveram uma vida com emoção, eles foram o quê? Obedientes. Então, o segundo passo, a gente vê uma vida com emoção, a gente ser o quê? Obediência. E a obediência, ela deve ser primeiramente o quê? Imediata. Já viu quando a sua mãe pede para você fazer uma coisa, você lavar uma vasilha, e você fica enrolando? E você enrola, fica no Instagram, fica, e fala, ah, não, agora eu estou estudando, não, agora não dá para fazer, não. E você enrola. Aí depois você vai lá e faz. Depois dos 10 dias, você vai lá e lava a vasilha para a amada. O que acontece? Ela te agrada, pelo menos a minha mãe, ela não me agradece, tipo assim, ah, que linda, você lavou as vasilhas depois de 10 dias. Parabéns, Débora. Não. Minha mãe fala assim, nossa, você demorou 10 dias, nossa, não estou acreditando nisso. Nossa, o que é isso? Por quê? O que ela espera? O que um pai espera da gente? O que? Uma obediência, o quê? Imediata. Muitas vezes Deus está te pedindo algo para você fazer hoje, e você está fazendo o quê? Você está o quê? Adiando. Não, deixa para o ano que vem, 2021, já está quase fevereiro, já está quase carnaval, já está quase terminando o ano, vamos deixar para o ano que vem. Então, assim, gente, o que Deus espera da gente é o quê? Uma obediência imediata. Falou, vai e faz.
E outra coisa também, uma obediência o quê? Uma obediência o quê? Interior. Deus, ele observa muito o que é a intenção do nosso coração. Onde que está o nosso coração? Será que eu estou fazendo isso porque o meu líder pediu? Será que eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar um pontinho a mais com Deus, mas na verdade eu não estou nem um pouco com o coração naquilo? Então, assim, onde você tem colocado seu coração? Quais são as intenções do seu coração? Por que você tem feito isso que Deus tem te colocado nas suas mãos? Então, o segundo ponto da obediência é o quê? Primeiro, imediata. Repete comigo, imediata. Segunda, interior. E a terceira que a gente começou é o quê? Inteira. Então, Deus, ele espera nós o quê? Uma obediência o quê? Total. Uma obediência o quê? Radical. Não uma obediência assim, vou fazer aqui mais ou menos, seja o que Deus quiser. Ok, gente? Gente, vocês estão me compreendendo? Vocês estão me compreendendo? Amém. E o último ponto que eu quero estar falando com vocês, né? É sobre a gente, como que foi Abraão? A gente comentou primeiro que ele deixou a terra dele, deixou a parentela, deixou a casa do pai dele, ele obedeceu a Deus, ele foi para um lugar que ele não sabia, Deus não tinha falado para ele, mas ele o quê? Ele obedeceu. E por último, para você viver uma vida com emoção, então primeiro a gente deixa o passado para trás, depois a gente obedece e terceiro, a gente depende exclusivamente de Deus. Então, Abraão, ele não tinha como. Ele deixou tudo. Então, ele tinha o quê? Depender exclusivamente de quem? Depender de Deus. Então, tanto que mais para frente, lá em Hebreus 11, vai falar sobre os heróis da fé. E quem é mencionado lá? Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele acreditou, ele confiou em Deus, ele teve o quê? Fé. Então, Abraão, ele, o que fala lá em Hebreus 11, 1? Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Hebreus 11, 1. Fala o seguinte. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, Abraão, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Então, Abraão, ele não estava vendo nada. Ele apenas o quê? Obedeceu e ele o quê? Confiou. Ele o quê? Acreditou o quê? Na palavra de Deus. Ele teve o quê? Fé. Fala comigo. Fé. Fé. Gente, essa palavra é tão pequenininha, mas ela exige tanto da gente. Ela exige tanto da gente. Você ter um passo de ousadia, um passo de fé, um passo de você sair da sua zona de conforto para viver o novo de Deus. Isso não é fácil. Eu falo por mim mesmo, várias vezes, Deus, ele vem me mostrando momentos ou situações para mim, o quê? Trabalhar o quê? Minha fé. Só que a nossa fé, ela não vai, tipo assim, surgir, nossa, hoje eu estou com muita fé. Nossa, hoje eu estou com pouca fé. Nossa, hoje eu estou com mais ou menos de fé. Não, gente, a fé, ela vem o quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, não tem como eu ficar falando de fé para você, não tem como você só pensar sobre fé. A gente tem que também o quê? Praticar. Que foi até uma das lives que a gente falou nessa semana, né? Que é o hábito o quê? De leitura, o hábito de oração, o hábito de jejum. Então, esse ano tem que ser um ano que você desenvolva novos hábitos. Tem que ser um ano que você o quê? Ore mais. Tem que ser um ano o quê? Que você jejue mais. Tem que ser um ano que você deixe hábitos que não são da vontade de Deus, o quê? Em 2020. Para você viver em 2021 com emoção, você tem que mudar alguns hábitos. E um desses hábitos, que foi muito mencionado nessa semana, foi o quê? Leitura. A gente lê a palavra de Deus, a gente mastigar, a gente meditar, a gente parar ali um tempo, nem que seja 15 minutos, mas o que esse versículo aqui, Gênesis 12, 1, vai falar comigo? O que o Senhor, o que o Espírito Santo está querendo dizer? Então, em 2021, para você viver um ano com emoção, um ano que seja diferente de 2020, você tem que desenvolver novos hábitos. E um desses hábitos é o quê?
Leitura da palavra. Não tem como, gente, a caminhada cristã, você ir pela sua vontade, pronto, vamos, e Deus vai falando comigo. Ele deixou a Bíblia, que é o instrumento dele, para falar com você o que? Todos os dias. Ela está disponível na sua mão todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar, porque a Bíblia tem que ir no celular. Você não tem desculpa mais para falar assim, não, minha Bíblia não está aqui junto comigo. Gente, a Bíblia... E, irmão, você que não tem a Bíblia no seu celular, toma vergonha. Toma vergonha, baixa, porque a hora que você estiver em algum lugar, você lê, você estuda. Então, assim, o que Abraão teve? Ele teve o quê? Fé. Por ele ter fé, por ele confiar em Deus, por ele depender de Deus, até hoje nós falamos, até hoje nós aprendemos, e até hoje tem a descendência de Abraão. Então, algo que eu quero te desafiar esse ano é o quê? A depender mais de Deus. A confiar em Deus. 2020, ele foi claramente isso. Porque 2020, claramente a gente não sabia o que, até hoje, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1, 2 segundos. Ou daqui 1, 2 minutos, a gente não sabe. Então, 2020 foi plenamente o que a gente pode aprender com 2020 é o quê? Aprender o quê? A depender de Deus. Depender da vontade de Deus. Depender o que são os sonhos, o que são os planos, o que é aquilo que Deus tem para a minha vida. O que é aquilo que Deus tem pedido para me entregar hoje. Que às vezes eu estou segurando, às vezes eu estou retendo, às vezes eu falo assim, não, Deus, vamos deixar mais para frente. Não, Deus, vamos deixar essa obediência, de vez em ser imediata, pode ser meia imediata. De vez em ser amanhã, eu posso fazer daqui a 1 ano. Então, o que tem te impedido de depender de Deus? Amém? E para finalizar, já finalizando a palavra, né? Algo que eu falei para vocês, que Deus tem falado muito comigo nesse último ano, foi viver uma vida com emoção ou sem emoção. E assim, sempre eu fui muito, desde pequena, muito independente. Então, assim, minha mãe sempre me ajudou em tudo, claro, né? Porque uma criança não é independente sozinha, mas sempre eu fazia minhas coisas. Sempre eu comecei a trabalhar desde cedo, ter meu dinheiro, ter minhas coisas e tudo mais. Claro, minha mãe me ajudando, mas eu tendo um dinheirinho para mim gastar e tudo mais. E algo que eu sempre isso foi desenvolvendo em mim. Eu lembro que quando eu mais o Jefferson começou a namorar, eu lembro que o Jefferson... Gente, no início do namoro, a gente é bobinho demais. Eu lembro que o Jefferson falava assim, eu vou pagar a conta toda. Eu falei assim, não, eu te ajudo. Não, não precisa pagar a conta toda. Eu te ajudo. Gente, não faz isso, não. Hoje paga também, glória a Deus. Mas assim, então eu sempre tive essa independência. Então até o Jefferson, até no início do nosso relacionamento, teve um dia que a gente teve uma conversa mais séria, porque ele falou assim, você não me pede nada. Você é muito independente, você não me pede ajuda, você está morrendo aí, distribuindo, você não pede ajuda. Você não consegue pedir ajuda, você vai sozinho e tudo mais. E minha mãe também sabe disso. Para eu chegar e para falar algo para ela antes, eu tinha que estar morrendo. Tipo assim, morrendo. Tipo assim, no último caso, tipo assim, mãe, me ajuda, senão eu vou morrer. Então, assim, eu sempre fui muito dependente. Assim, nesse sentido. E Deus foi começando a falar comigo, Deus, antes de começar a relacionar com o Jefferson, um pouco antes até, nosso relacionamento de depender mais dele. De confiar, de acreditar nos propósitos, nos sonhos que ele tinha para a minha vida. E quem é de exatas, o Gabriel vai me entender. Gente, a gente calcula tudo. A gente faz conta de tudo. A gente, tipo assim, tudo tem que bater. Porque se errar um númerozinho, já era. Se errou uma vírgula, pronto, acabou. Então, eu sempre fui muito dessa forma. E Deus começou a trabalhar comigo essa questão de dependência. Eu, Débora, viver uma vida com mais emoção, de mais dependência diante dele. E eu lembro que ele foi trabalhando isso no meu casamento, antes do meu casamento, que as contas não fechavam no meu casamento, e Deus foi operando, Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo e tudo mais. E com isso eu fui começando a aprender mais a depender de Deus. Eu falei assim, até que dá certo esse negócio de depender de Deus? Até que esse trem faz um pouquinho de sentido. E eu comecei a depender mais de Deus. E no ano passado, acho que foi um pouco, mais ou menos, perto dessa época, eu tinha compartilhado com vocês a respeito de um serviço que eu tinha deixado. Que eu trabalhava em 2 serviços.
Eu sou funcionária pública no meio de semana, e no final de semana eu fazia um bico, eu trabalhava na feira. E glória a Deus pelas feiras, né, Vitória? E eu trabalhava na feira, e eu estava nesse período de recém-casada. Então, a feira, ela fazia uma diferença, o dinheiro que eu ganhava lá, fazia uma diferença para o meu casamento, para as contas e tudo mais. E Deus, do ano anterior, Deus estava me pedindo para deixa a feira. E eu falava assim, não, Deus, você não está vendo as contas que estão chegando, agora tem energia, tem água, tem alimentação, tem isso, tem aquilo, não dá para me deixar. E Deus falando, deixa. Aí sabe aquela obediência que você, igual eu falei para vocês, tardia? Que você não faz de forma imediata, que você fica adiando? E até que chegou um ponto que Deus me pegou na reta e falou que era para me entregar. E eu falei assim, beleza, então eu vou entregar. Quando você entrega algo que você não quer, é tranquilo. Tipo assim, eu não quero esse energético aqui não, eu vou entregar para o Jefferson. Tipo assim, não vai fazer diferença na minha vida. Mas quando é algo que você gosta, algo que você quer, algo tipo assim, que te custa, é mais difícil da gente entregar. E o meu serviço, ele não era um serviço ruim. Eu brinco, eu falo que o meu patrão podia estar caindo nas coisas lá, que ele falava assim, tudo bem, Débora, me desculpe. Tipo assim, eu que fiz o trem errado e ele que pedia desculpa. Então, assim, era um serviço muito tranquilo e eu estava ganhando bem e tudo mais. E Deus pediu para mim estar entregando. E eu entreguei. Quando eu dei o primeiro passo, eu falei assim, não vou mais adiar a minha obediência, vou obedecer. E eu entreguei, eu falei assim, Deus, entreguei. Estou confiando no Senhor. E agora? Né? E a partir desse momento, eu ficava assim, Deus, esse dinheiro eu entreguei, mas eu estou com medo desse trem fazer falta. O que vai acontecer aqui agora? E o Espírito Santo várias vezes falava no meu coração, vidas valem mais do que coisas. Vidas valem mais do que coisas. Porque esse mês que eu estava lá no meu serviço, mas meu coração estava aqui na juventude, estava nas pessoas. Porque eu amo ajudar pessoas, eu amo acompanhar pessoas, eu amo, tipo assim, o que eu posso fazer para ajudar, seja para ouvir, seja para falar, eu faço o máximo que for, porque eu amo estar perto de pessoas. Minhas discípulas, elas penam comigo. Porque nosso discipulado dura 3, 4, 5 horas e por aí vai. Porque eu amo de estar junto, eu amo ali aquele convívio, aquele tempo de qualidade. E o Espírito Santo falava, vidas valem mais do que coisa, e eu ficava com aquela frase na minha cabeça, vidas valem mais do que coisas, vidas valem mais do que coisa. Eu estou dependendo, eu estou confiando no Senhor. Ok, tomei esse passo de fé, obedeci a Deus, confiei em Deus. O que vem e me acontece? Passa um mês depois que eu tomei essa atitude. O que aconteceu? Pandemia. Eu falei assim, glória a Deus. Só tem um mês que eu entreguei, mas Deus está no controle. Ele prometeu. Ele é fiel, ele vai cumprir, porque ele prometeu. Eu tenho que confiar, eu tenho que ter fé aqui. E durante esse tempo de pandemia, o meu serviço, ele é muito, o CIMEI, durante a semana, ele é muito de contato. Então, até hoje, a gente não voltou. Então, assim, e eu ficava muito em casa, eu ficava com aquele tempo um pouquinho ocioso e tudo, e as contas também começaram a chegar, né? E eu e o Jefferson lutando, a gente terminando de pagar algumas prestações que era alta para a gente, no momento. E aquela coisa, eu falava assim, Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu vou acreditar porque o Senhor me prometeu. E eu lembro que um dia eu estava dormindo, e quando eu durmo, eu desmaio. Eu apago. Para você me acordar, minha mãe penava comigo. Tipo assim, para você me acordar, você tem que fazer uma reviravolta. Eu descobri hoje que eu não durmo muito, depois que eu casei com o Jefferson. Porque o Jefferson pode estar caindo na casa. Eu acordo. Ele não abre nem o olho. Então, assim, mas tirando isso, e foi realmente esse tempo, né? E eu perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando, gente? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Da pandemia. Isso. E estava chegando as contas e tudo mais. E eu estava com esse tempo um pouquinho assim sobrando, porque eu não estava trabalhando no meu serviço. E foi a minha irmã, que é gente, eu dou graças a Deus pela vida da minha irmã na minha vida. A que eu contei para vocês que me deu esse tênis, né? Eu amo a vida dela. E ela pegou, e o online, em compensação, começou a ficar muito forte do negócio dela. E ela falou assim, maninha, eu estou precisando de alguém junto comigo. Não tem como você me ajudar, não, só esse tempo até o CIMEI voltar. Depois que o CIMEI voltar, aí você pode deixar e tudo mais. Eu falei assim, não, eu te ajudo. E eu fui ajudando ela 1 mês, fui ajudando 2 meses, fui ajudando 3 meses. Eu falei assim, não, deve que o CIMEI vai voltar em agosto, né?
Acabou que não voltou nada. Eu fui ajudando ela mais um mês, fui ajudando o outro, fui ajudando o outro. E por aí foi. E quando a gente começou, quando eu comecei a trabalhar com ela, era algo bem tipo assim, sabe aquela coisa que você vai ajudar a irmã, mas você tem uma irmã boa que ela te recompensa um pouquinho? Foi desse jeito. E eu estava tipo assim, eu estou ajudando minha irmã, estou ajudando o negócio dela, então vamos que vamos. Gente, e Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, porque algo que eu pedia para Ele, né, algo que eu clamava para Ele, era porque eu não arranjasse outro serviço que me tirasse do sábado, que me tirasse de estar no lugar, no propósito dEle, debaixo da vontade dEle, debaixo dos planos dEle. E quando eu comecei a trabalhar com ela, como era de uma forma online, então não precisaria eu estar presencialmente, né? E aquilo tudo, Deus foi conduzindo, Deus foi encaminhando, Deus foi abrindo as portas, ela foi prosperando, ela abriu a loja dela. Quem não segue lá, segue Sara Bolsas, compartilha e tudo mais. E ela abriu a loja dela. E quando chegou agora, no final do ano, a gente foi sentar para conversar. Eu lembro que foi no início do ano, que depois que passou bem no final do ano, ela chegou em mim e falou assim, eu tenho que te pagar. E sempre ela pagou um valor assim, bom, mas era pequeno. Não, era bom, maninha, era bom. Era bom, era ótimo. Era ótimo. Mas, e ela chegou em mim no final do ano e falou assim, vamos sentar aqui que eu tenho que te passar o dinheiro desse último mês. E eu já fui com aquela, sabe quando você já vai com aquela expectativa assim? Tá tranquilo, o que vier é lucro, né? E a hora que ela me entregou o salário, ela falou assim, eu vou te pagar tanto. Gente, eu virei para ela e falei assim, sério isso? Ela falou assim, sério. Aí eu falei assim, não, se quiser você pode pagar menos. Gente, eu falei isso para ela. Eu falei assim para ela, eu falei, não, se quiser pode pagar mesmo, não precisa pagar esse valor, não sabe mais o que. Ela falou assim, não, você tem me ajudado bastante e tudo mais, então eu queria te pagar isso e tudo mais. E eu olhei para ela, tipo assim, sem acreditar. E eu falei assim, mãe, beleza, também não vou ficar insistindo para ela diminuir meu salário, né? E eu lembro que a hora que eu cheguei em casa, e eu cheguei e contei para o Jefferson, toda empolgada, falei assim, amor, eu vou ganhar tanto agora na Sara Bolsas, não sei lá mais o quê, e tem o CIMEI, tem a Sara Bolsas, e Deus está abrindo as portas, não sei lá mais o quê, e, tipo assim, super contente, o Jefferson também ficou super contente. Ok. Gente, a hora que eu entrei no meu quarto, e a hora que eu fui agradecer a Deus, eu falei assim, pai, muito obrigado, né? Muito obrigado pela vida da minha irmã, muito obrigado pelo emprego. Na hora, o Espírito Santo me lembrou o quê? Quando eu tomei o primeiro passo, antes disso tudo, que foi o passo o quê? De obediência. Quando eu resolvi entregar tudo para Ele, tudo que eu tinha naquele momento, que era um serviço que eu gostava bastante, um serviço que eu ganhava bem, para viver o quê? A vontade dEle. Para viver o quê? O propósito dEle. Para viver o quê? O que Ele tinha me chamado para fazer. E eu lembro que eu estava no meu quarto, e eu falava assim, pai, vale muito a pena confiar no Senhor. Vale muito a pena confiar nos propósitos e nos planos que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes a gente não está vendo igual, eu não saberia. Quando eu deixei o serviço, eu não sabia que eu ia trabalhar um dia com a minha irmã. Eu até brincava antes, eu falava assim, trabalhar com o irmão não dá certo, porque família é folgada. Eu até brincava isso antes, então eu nunca imaginava que eu ia conseguir, a gente ia ter um trabalho, alguma coisa juntas. Mas Deus foi tão fiel quando a gente toma um passo de obediência, quando a gente confia, quando a gente depende totalmente, exclusivamente dEle, que Ele o que? Honra. Deus é um Deus de honra, Ele não vai fazer nada, não para honrar a Débora, mas para honrar o quê? O nome dEle. E se eu virar para você e falar que hoje o que eu ganho da Sara Bolsas, né? Hashtag Sara Bolsas, @Sara Bolsas, depois você me paga, minha irmã. O que hoje eu ganho da Sara Bolsas é 3 vezes mais do que eu ganhava antes. Então, assim, não tem nada que eu pudesse imaginar, calcular pela força do meu braço, pelo meu jeitinho, pela minha obediência parcial, que traria algo que trouxe hoje. Então, nessa noite, eu quero te desafiar para você viver um 2021 com emoção. Para você o quê? Primeiramente, deixe as coisas para trás. Deixe o passado. Deixa aquilo que tem te prendido, deixa o que é a sua zona de conforto. Igual eu falei para vocês, hoje eu estou aqui, eu estou saindo da minha zona de conforto. Porque quem me conhece perto sabe que isso para mim não é fácil. Então deixa o que também? Amizades, relacionamentos. Outro, obedeça. Obedeça o quê? De forma total, de forma inteira, de forma o quê? Completa. Uma obediência o quê? Imediata.
E por último, o quê? Dependa de Deus. Entrega para Deus o que é aquilo que Deus tem te pedido. O que é aquilo que você tem confiado na força do seu braço. O que é aquilo que você fala assim, não, isso daqui eu consigo. Isso daqui eu não preciso nada de Deus, não. Isso daqui eu já sei o que eu tenho que fazer. O que é aquilo que Deus tem te pedido essa noite, que você não tem entregado para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Deus, Ele não quer só te dar as coisas que eu te falei pela metade. Ele quer te dar o quê? Que você viva o quê? Igual a Laís falou aqui também antes. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. E que você refletisse agora quais as metas que você tem colocado, quais os projetos que você tem colocado para 2021. Será que você fez os projetos? Será que você fez as suas metas? Será que você fez os seus projetos com a força do seu braço? Tipo assim, isso daqui é possível para mim. Isso daqui eu dou conta. Ou você fez de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para você? Pensa numa meta que você colocou ainda esse ano. Não, esse ano eu vou juntar R$1.000. Pensa em uma meta que você fez. Esse ano eu vou juntar R$1.000. Multiplica essa meta agora por 1 milhão. Multiplicou? Deu quanto? 1 milhão? Bilhão, né? Deu 1 bilhão. Isso. Por você mesmo, isso é capaz? Por você mesmo, pela lei, por mim, Débora, isso é capaz? Não. Abraão, ele pediu apenas o quê? Um filho para Deus. Ele pediu um filho. E Deus deu para ele o quê? Ele falou assim, contra as estrelas do céu. Dá para contar? Não dá. Dá para você contar as estrelas que tem no céu? Não dá. E Deus foi o quê? Foi bem além disso. O nosso Deus, Ele é um Deus o quê? Do sobrenatural. O que Ele pede pra gente? Pra gente fazer o quê? O natural. Que é o quê? Que é obedecer. Que é confiar nele. Que é depender dele. Que o sobrenatural, Ele que faz. Então, o que eu quero te desafiar essa noite? O que eu quero te desafiar para esse ano de 2021? Para você viver uma vida com emoção. Para você viver um cristianismo com emoção. Porque o cristianismo, a caminhada cristã, ela não é sem emoção. Se a sua caminhada cristã está sem emoção, tem algo errado. Porque Deus, Ele sempre tem algo novo para ministrar na nossa vida. Sempre Ele tem algo fresco para derramar sobre a nossa vida. Sempre Ele tem um desafio novo para a gente melhorar. O que é aquilo que Deus tem te pedido, que você tem segurado, que você tem retido, que você tem trago de 2020 para 2021? São relacionamentos, são medos, é uma zona de conforto, uma zona que você já está, que está tudo bem. O que é aquilo que Deus tem te pedido para você entregar nessa noite? O que é aquilo que Deus tem te falado? Não é por você, mas é por mim. Antes de eu entrar hoje na palavra, a minha mãe é prova viva disso. E eu estava muito angustiada. Muito angustiada. Eu chamei minha mãe ali no fundo. Eu falei assim, mãe, eu não vou dar conta. Mãe, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir pregar. Eu não vou dar conta. Me ajuda. Eu lembro, minutos antes, gente, de eu entrar. Minha mãe virou pra mim e falou assim, Débora, não é na força do seu braço. Débora, não é você que faz. Não é você que opera. Débora, todas as vezes que você colocou a sua mão, todas as vezes que você deu o seu jeitinho, não deu certo, você sabe disso. Todas as vezes que você quis ir por você mesma, não deu certo. Você sabe disso, não é por você. Você está onde você está, Deus, no meu ventre que você foi escolhida, não é por você, porque Deus te escolheu. Onde você está, tudo que aquilo que Deus tem te colocado nas suas mãos não é pela sua capacidade, mas foi o que Deus te escolheu, foi Ele que te capacita. Se Ele te chamou, se Ele tem colocado dons, talento, pessoas nas suas mãos, é Ele que vai fazer. Não é eu, Débora, não é Laís, não é Nina, não é Ele que vai fazer. Apenas o que a gente tem que ter, gente? Apenas o que? Confiar, obedecer a palavra dEle. Obedecer o que as Escrituras falam, o que Ele diz todo momento, através da Bíblia. Amém? Queria que você fechasse seus olhos.
e orasse agora. O que é aquilo que Deus tem te pedido para entregar? Fala assim: Deus, essa noite é uma noite de entrega. Às vezes é seu orgulho. Às vezes é por você achar como eu vou dar conta, eu dou conta sozinha, eu consigo, eu sempre fiz, sempre deu certo. O que é aquilo? É relacionamentos que Deus tem pedido para você entregar. São amizades que têm te afastado dos caminhos de Deus. São amizades que não estão ligadas ao propósito de Deus. O que é aquilo que Deus tem te pedido para entregar? São medo. E muitas vezes o medo vai vir no nosso coração. E ele vem o quê? Para nos apavorar. Para a gente o quê? Não acreditar. Para a gente olhar para as circunstâncias e a gente não ter fé. Fé, a gente não olha para as circunstâncias, a gente olha para aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus tem falado a todo momento, aquilo que Ele prometeu para a sua vida. O que você tem que entregar hoje? Abre a sua boca, fala para Deus, fala assim: Deus, eu quero te entregar o meu orgulho. Deus, eu quero te entregar os relacionamentos. Deus, eu quero te entregar o meu jeitinho. Pai, eu quero te entregar o meu dedo de querer meter o dedo em tudo. Pai, eu quero te entregar as minhas vontades. Pai, eu quero te entregar os meus sonhos para viver os teus sonhos, os teus projetos, a tua vontade.